Em meio ao tempo que tantas pessoas falam sobre nerd, geeks, filmes, séries, cultura pop, você já parou para pensar o que é cultura e o que é cultura pop? Saudações reformadores, meu nome é Jefferson e esse é o Nerd Reformado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Engolidos pela Cultura Pop. A série de vídeos em que nós falamos sobre a relação do cristão com os elementos da cultura pop. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, basta clicar no card que está aqui em cima para poder assistir ao vídeo de introdução da série. E se você não viu o vídeo que nós fizemos por último também, que nós falamos sobre o lazer, basta clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima para você no card. Show de bola? Então, o que eu quero falar hoje é sobre a cultura pop. O que é cultura pop, como que a gente se relaciona com ela, quais são os seus elementos. Para começar, para início de conversa, eu queria falar um pouco sobre o que é cultura. Nós sabemos que existem dezenas de palavras ou expressões para se definir o que é cultura. E existem centenas para subdividir a cultura em tópicos, em subdefinições. Então a gente vai levar um tempo para poder definir isso. Você pode assistir os nossos vídeos também para poder ter uma certa bagagem sobre esse assunto e continuar assistindo os vídeos aqui do nosso canal, porque em cada vídeo nós falamos um pouquinho sobre esse assunto e aí você pode ir buscando várias informações aos poucos. Então, para não perder nada, eu já te convido para poder se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar também para todo mundo ficar sabendo desse conteúdo. Show de bola? Então vamos lá para o assunto. Cultura vem de uma palavra do latim cultus, do século XV, e do verbo colere, que significa basicamente cultivar ou cuidar, algo que está mais ligado ao cultivo ou cuidado da terra. Então, é basicamente o cuidado ou desenvolvimento humano de algo que já existe, da natureza, ou que nós chamamos de criação. Então, a partir dessa criação, desse desenvolvimento humano da criação, surgem os vários elementos culturais. Nós vemos as roupas, os alimentos, vemos o idioma e também os elementos de cada nação, como as danças, as músicas, hoje o que nós temos no século XXI na TV, nas séries e vários outros elementos. É basicamente o desenvolvimento, o produto do desenvolvimento humano a partir de algo que já existe, ou da criação. Essa é uma definição do filósofo T.S. Eliot, para a gente poder resumir o que significa a cultura ou desenvolvimento da criação a partir da cosmovisão cristã, da compreensão de cultura cristã. Mas como que surgiu isso na prática? Como que esse negócio começou? Qual foi o início de tudo? Antigamente, quando surgiu esse tema, existia uma certa divisão, que existe ainda hoje, mas que antes era mais latente. Essa divisão se dava da seguinte forma: alta cultura e baixa cultura. Como alta cultura, temos aquilo que é de acesso de poucas pessoas. Temos a ópera, a música clássica, determinadas roupas, determinadas obras literárias, determinadas peças de teatro. É aquilo que não é do acesso de todo mundo. Porém, a cultura de massa surgiu principalmente no século XVI, após a invenção da imprensa de Gutenberg. O primeiro artefato cultural a ser produzido em massa foi a Bíblia, porque foi o primeiro livro impresso. A Bíblia, que era de acesso do clero apenas, ou das pessoas da alta sociedade medieval, passou a ser do acesso de várias pessoas. Isso com a Reforma Protestante e posteriormente com a invenção da imprensa, como eu disse agora há pouco. Da mesma forma, os vários elementos da cultura foram surgindo e foram sendo distribuídos na mão da população. Isso se classificou como cultura de massa, porque é aquilo que está no acesso de todas as pessoas. No século XX, essa cultura de massa, ou essa nomenclatura da cultura de massa, passou a ser vista como algo pejorativo. Um termo pejorativo porque se entendia que cultura de massa era algo que era imposto de cima para baixo. Porque é de massa, é algo que vem da alta cultura até a baixa cultura, até a cultura de massa da população. Então foi desenvolvido aí o termo cultura popular,
aquilo que está no acesso das pessoas de uma maneira mais fácil. E aí a gente tem a música popular, nós temos as danças, nós temos as roupas que são do acesso de várias pessoas. Hoje nós temos os filmes, as séries, é aquilo que a gente encontra de uma maneira mais fácil e consome de uma maneira bem mais acessível. Isso é basicamente a cultura popular. E aí a gente tem também os artefatos culturais e os elementos da cultura que são encontrados por todo tipo de pessoa. Então, para a gente poder entender e saber como se relacionar com a cultura pop, é importante a gente entender o que é a cultura pop. Até porque, como já dito antes, nós estamos sendo engolidos pela cultura por não saber como lidar com ela. Quando nós vemos exemplos na Bíblia, percebemos que haviam exemplos de homens e mulheres que manejavam a escritura dentro de um campo cultural, dentro de um contexto cultural, em que eles sabiam fazer uma separação entre uma coisa e outra e se relacionar com a cultura de uma maneira benéfica e produtiva para o reino. No livro de Atos, por exemplo, o apóstolo Paulo, utiliza poemas de poetas gregos para poder entrar no assunto do Evangelho. Vemos também diversos homens e mulheres utilizando de seus dons artísticos para poder criar ou construir templos, ou dar início a construções de vinhas, ou de roupas, ou de instrumentos musicais. Então nós vemos o homem se utilizando da cultura e de seus artefatos de uma maneira benéfica, até mesmo para a propagação do Evangelho da Palavra de Deus. E isso não é uma coisa nova, a gente vê isso desde antes e vemos isso hoje também. A questão é que hoje nós temos acesso a muito mais informação e a muito mais elementos da cultura. Então, como que a gente vai se relacionar com cada uma dessas coisas? Nesse vídeo a gente quis dar uma definição, nós quisemos dar um panorama geral do que é a cultura e o que é a cultura popular, para a gente poder ver em outros vídeos de uma maneira mais específica sobre cada um desses elementos. Então vocês vão perceber que a gente vai falar desses elementos a partir de agora de uma maneira mais detalhada e específica. Vamos falar da arte cinematográfica, do jornalismo, da propaganda, do design. Então, fica no nosso canal, continua acompanhando que você não vai perder nada. Show de bola? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!